Hebreus capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo, irmã. Não se preocupe. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1 e o verso 1. Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Amém, irmãos? Amados, estava meditando nesta palavra e eu gosto de ir longe quando eu estou lendo a palavra de Deus. Quando eu digo eu vou longe, eu vou na questão do tempo. E eu comecei a fazer questionamentos e perguntas no meu coração. O que Deus falou ao longo da história da raça humana? O que foi que o Senhor falou nos tempos e nas eras? E aí eu comecei a me recordar das primeiras palavras, as palavras do Senhor a Adão. Deus disse a Adão para que ele não comesse do fruto da árvore, né? Do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ele deu ouvido? Quantos aqui, depois de uma desilusão na vida, ou de uma decepção, ou de um fracasso, uma derrota, um pai, quem sabe a mãe, não chegou e não falou assim: eu não te disse? Alguém que antes nos deram um conselho, uma palavra: não faça, não vá, assim não. E depois, por nós não ter dado ouvido, sofremos uma consequência daquilo, ou melhor dizendo, aquilo que desejávamos conquistar ou alcançar, não alcançamos. Aí esta pessoa nos procura e nos fala: eu não te disse? Amados, o Senhor disse a Adão: olha, Adão, deste fruto não. É interessante que Deus não proibiu, não colocou anjos em volta dela, impedindo ele de ter acesso à árvore. Porque Deus queria que o homem escolhesse, né, por opção. Deus não quer que ele seja a única opção, a única opção que venhamos ter. Ele quer que nós venhamos escolhê-lo. Entre o bem e o mal, venhamos escolher a ele. Então Deus disse a Adão: isto não. E isso gerou as consequências que nos afeta até hoje, por este homem e esta mulher, Eva, não ter dado ouvido àquilo que Deus falou. Deus tem falado. Deus falou no passado. Deus também falou a Caim. Lembra de Caim? Quando foi oferecer o seu sacrifício, a sua oferta ao Senhor.
e Deus se agradou mais de Abel do sacrifício de Abel, da oferta de Abel, do que de Caim? E o que disse Deus a Abel? Olha, a Caim: se fizeres bem, não será aceito. Ou seja, Deus conhecia o coração dele. Deus sabia o que estava no coração dele. E aí Deus fala esta palavra a ele. Só que ele não deu ouvido. Foi contrário e acabou matando a Abel, seu irmão. Primeiro homicídio da história da raça humana. Tudo porque um homem não quis dar ouvido ao que Deus estava falando. Porque também não falar de Abraão? O que será que Deus falou a Abraão? Eu comecei a perguntar, quando eu comecei a meditar neste texto: Senhor, o que o Senhor falou ao longo dos anos? Eu quero examinar a história para aprender mais de Ti. Deus falou para Abraão: anda na minha presença. Anda na minha presença. Glória a Deus que este deu ouvido e gerou um resultado maravilhoso na sua vida. Na sua peregrinação pela terra, isso resultou em algo tremendo, de bênçãos na vida dele. Ei, é tempo de ouvir o que Deus está falando. Abre bem os teus ouvidos nesta noite. Porque também não falar de Moisés, a qual, estando ali pastoreando as ovelhas de seu sogro, ele vê a sarça ardendo em fogo, mas não se consumia. E como ele parecia ser um pouco curioso, né? Foi ver o que era. E o que é que Deus falou com ele? Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde pisa és santo. Isso é para nós, soa para nós hoje, a respeito da presença de Deus. Não se entra de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que se chega diante do Senhor teu Deus. Deus falou a ele: tira as suas sandálias, porque o lugar que tu estás é santo. Aleluia. Mas Deus mais tarde usa este Moisés de forma tremenda e maravilhosa e fala aos filhos de Israel, os descendentes de Abraão, que andou com o Senhor, que foi fiel ao Senhor. Aleluia. E disse no livro de Hebreus, capítulo 19, a palavra a qual Deus usa ele para falar aos filhos de Israel é: olha, diga a este povo que se eles diligentemente deres ouvido à minha voz, serão minha propriedade, serão povo meu, povo escolhido, povo eleito. Aleluia. Deus cuida dos seus. Você não cuida dos seus filhos? Veja a preocupação do pai porque o filho está chorando, porque ele cuida dos seus filhos. E nosso Deus também cuida, porque ele é pai. Ele cuida dos seus. Mas quais são os seus? Os que dão ouvido à sua voz. E disse o Senhor através da boca de Moisés: diga ao povo, se eles diligentemente, se eles atentamente derem ouvido à minha voz, eu vou cuidar deles, porque vão ser minha propriedade. E se nós formos olhar a história dos filhos de Israel, da nação de Israel, toda vez que eles deram ouvido à voz do Senhor, foram bem-sucedidos, foram felizes, viveram em paz. Ou seja, há um segredo
conquistar aquilo que desejamos no nosso coração, é ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Porque também não dizer o que Deus falou a Josué ao longo da história. O que foi que Deus falou com Josué? Josué, eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo e atravessa esse Jordão. Ou seja, o que Deus estava falando a Josué é: ei, levanta e conquista, eu sou contigo. E nós podemos examinar isso e tirar para nós: ei, se você se esforçar, se você lutar em nome do Senhor, com a graça do Senhor, levantar-se como um soldado valente do Senhor, você conquistará, não por causa somente do teu braço forte, mas pelo favor do nosso Deus. Aleluia. E o Senhor falou a Josué, e todo o povo entendeu isso. E Josué, logo na primeira batalha, alcançou a sua vitória. E na seguinte batalha, não quis dar tanto ouvido ao Senhor, não quis nem perguntar a Deus como ir à batalha, e foi envergonhado. Simplesmente porque já achou, só por causa da primeira vitória, já achou que podia andar já com as próprias perninhas, né? Nós somos assim, não é verdade? Tem hora? Mas ao longo da história, Deus continua falando com o seu povo. Falou o Senhor de muitas maneiras. Falou através dos juízes, através dos profetas. Deus sempre quis alertar o seu povo. Deus sempre quis, como um pai que quer cuidar dos seus filhos, como um pai que quer aconselhar seus filhos, como um pai que quer orientar os seus filhos, a conduzi-los ao caminho certo, ao caminho da vitória, ao caminho ao que venham alcançar os desejos e os anseios do seu coração. Assim é o nosso Deus. E Ele faz isso através da sua palavra. E nós só iremos alcançar isso quando nós pararmos de escutar as nossas razões. Quando nós pararmos de dar ouvido ao nosso coração e parar de tomar decisões por causa do momento e não por causa do Deus que serve. Não troque o que você mais quer por aquilo que você deseja no momento. Não troque aquilo que você sonhou e vem sonhando ao longo da sua história, simplesmente por algo que você está vendo que aparenta ter prazer agora. Dê ouvido à voz do Senhor. E o Senhor foi falando à nação de Israel, através de juízes, através dos sacerdotes e profetas, até chegar um tempo em que ele ficou em silêncio. Vocês lembram disso? Porém, depois desse silêncio, apareceu uma voz que clamava no deserto. Apareceu João Batista, anunciando, proclamando, preparando o caminho do Senhor. Glória a Deus que alguns já começaram a dar ouvido, começaram a entender, Deus é com este homem. Até diziam ser ele Elias ou ele o Messias prometido. Porque começaram a ouvir Deus falar. O problema, irmãos, de muitas pessoas é quando os seus ouvidos estão fechados para a voz de Deus. Ele escuta o som, mas parece que
entra no ouvido e sai no outro. Não é, amados, nós temos que ouvir Deus falar conosco e tem que descer para o nosso coração, porque aí vai gerar fé, vai gerar conforto, vai gerar fortaleza. Agora, só ouvir por ouvir é só um momento. Você se alegra só no momento. Diz a palavra que a fé vem por ouvir e ouvir na palavra. Não a palavra, na palavra. É você ouvir Deus falar com você na palavra. Não é só ouvir a palavra. É ouvir Deus falar com você na palavra. É você, como um filho, sabe, num momento difícil, com a alma batida, abrir a palavra de Deus e você ali, que estava chorando de tristeza, angustiado, e lê um texto da palavra, e você sente que foi Deus falando contigo. Você sentiu o Deus pertinho de você. Aquela palavra que você leu, ela passou pela tua mente e desceu também para o teu coração. Não foi só mais um texto que você leu, você sentiu Deus falar com você. E quando isso acontece, irmão, nós levantamos da oração, nós levantamos, secamos as nossas lágrimas e vamos caminhar mais umas milhas, pelejar mais um pouco, porque Deus falou conosco. Aleluia. Ei, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Falou o Senhor de muitas maneiras, durante os anos, durante a história, e Ele ainda continua falando, porque Ele ainda é Pai, porque Ele ainda se interessa por você e por mim, Ele ainda quer ver o seu bem e o meu bem. Por isso Ele ainda continua falando com o seu povo e a sua igreja. Mas depois desse silêncio, depois de João Batista, aí chega Jesus. E sabe o que Deus falou através de João Batista? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aleluia. Aquilo que começou lá com Adão, que não deu ouvido, que não guardou no seu coração as palavras do seu Deus, orientando a ele a não tocar naquele fruto, e levou ele por tocar, pecou-se, e nós entramos nessa questão de estar destituído da glória de Deus. Agora nós vemos a reconciliação através do Cordeiro de Deus, que apaga aquela mancha, que apaga as nossas transgressões. Glória a Deus. Nesses últimos dias, Ele nos fala através do teu Filho. E o que o Senhor Jesus, o que Deus fala ao teu coração, ao meu coração, o que você tem ouvido Deus falar com você através de Jesus, através da vida de Jesus, através do evangelho de Jesus, o que você tem ouvido Deus falar contigo? Ou você lembra que é cristão só quando está precisando de uma solução? Quanto mais perto tivermos de Deus, mais ouviremos a sua voz. Quanto mais longe estivermos, mais a voz do Senhor vai estar longe. Se eu der um grito aqui, quem sabe as crianças não vão escutar, porque elas estão longe deste lugar. Tem pessoas que o Senhor está gritando por elas. E o que o Senhor falou? Começou com João, depois de um tempo em silêncio, o que o Senhor começou a dizer? Ele começou a dizer: ei, é tempo de buscar-me.
É tempo de buscar o reino. É tempo, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Isso ele tem falado. E tem falado através do Filho: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E é o quê? Os seus anseios vão ser supridos. Ele não está falando, esteja na igreja todo dia. Ele não está falando, leia a Bíblia todo dia. Ele está falando buscar. E quando encontrar, fazer como aquele homem, que quando estava andando num campo, encontrou ali um tesouro, e o escondeu, e foi, vendeu tudo que tinha, e comprou aquele campo, porque sabia que ali tinha um tesouro. Ei, você venderia o que tem para comprar o campo? O que está acontecendo nos últimos dias é que as pessoas não estão valorizando tanto o tesouro que tem encontrado no campo. Elas estão de olho em outros tesouros. Elas estão de olho em outros prazeres. Hoje eu dei uma passadinha nas lojas desse Jacksonville. Acordei cedo com vontade de andar e saí andando. Vou chegar em casa 4h30. Estou andando. Não fui comprar nada, mas só fui andar. Quanta coisa boa tem por aí. Olha, eu gosto de pescar. E aí eu fui numa loja que vende negócio de pesca. Quanto barco bonito. Quanta coisa gostosa. E aí eu olhando aquilo ali. Mas aí vinha meu coração: mas é tão gostoso estar na igreja, gastar mais tempo com o Senhor, do que ficar pensando em pescar o tempo todo. E aí ia em outras lojas de eletrônicos e via como a tecnologia tem se multiplicado, irmãos. Uau! Hoje em dia só está faltando a gente entrar dentro de um telefone e sair no outro, do outro lado. Se continuar desse jeito, não está longe. Ah, vamos para a Europa. Sai lá na Europa. Eles estão até querendo construir uma estrada de Nova York até Londres, passando pela Rússia. O povo tem tanta coisa para nos distrair por aí. Pastor, qual o problema delas? O problema delas é que elas nos impedem de ouvir a voz de Deus. Elas são como cera no nosso ouvido. E isso vai colocando cera e cera. Ai, Deus está falando e eu você: quê? Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. O que mais Deus falou através do seu Filho? Além de buscar o seu reino: amai ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. Aleluia. Amai o próximo como a ti mesmo. Ah, pastor, já ouvi muito isso. Sim. E se Jesus estivesse hoje em Jacksonville ou em qualquer lugar do mundo, ele estaria pregando o mesmo evangelho, que para muitos parece coisinha do passado, quer renovações. O evangelho não vai mudar, porque ele é poder, é para mudar, é nós. Ele é poder de Deus para mudar a tua vida e a minha vida. E quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós começamos a mudar, como diz os hermanos, a cambiar as atitudes, as coisas vão se transformando, irmãos. E se por acaso as aflições não passarem, nós estamos alegres, porque a alegria do cristão não vem do lado exterior, mas é do interior, e aonde ele está, ele contagia a todos, porque ele é cheio do gozo de Deus, do gozo do Espírito Santo.
Ele vai, como diz aquela música, vou passando pela prova, ganhando glória a Deus, aleluia. E louvando ao Senhor. Que mais o Senhor tem falado a nós nesses últimos dias, através do seu Filho? Que nós temos que amar uns aos outros. Nós não somos conhecidos por cristãos, por discípulos, porque temos uma carteirinha de membro de uma igreja. Nós não somos conhecidos como servos de Deus, porque somos assembleianos. Nós não somos conhecidos porque dissemos que somos, mas sim por aquilo que vivemos. E o que temos que viver para fazer a diferença é o amor. É ser benigno para com o teu próximo. O que é ser benigno? Se eu não posso fazer o bem para ele, pelo menos eu desejo o bem para ele. É ser longânimo. O que é ser longânimo? É fazer o bem, ser bondoso, misericordioso, compassivo. Nós estamos vivendo um tempo em que dentro da igreja não tem compaixão um com o outro. Estamos vivendo um tempo que os cristãos estão vivendo não em união, em unhão. Igrejas e denominações brigando entre si como se fossem adversários. Ah, minha igreja está maior do que a do outro. Está assim hoje. E será que Deus está alegre com isso? Quem está fazendo festa é o diabo. Que mais o Senhor tem falado nesses últimos dias? Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Olha que Jesus disse, e Deus está falando conosco através do Filho. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Só essa primeira parte. Permita-lhe fazer uma pergunta. Quem é o teu mestre? Quem é o teu senhor? O teu estômago? A tua vaidade? Basta a você e a mim, a nós como discípulos do Senhor, ser como Ele, buscar ser como Ele, porque esta vai ser a nossa vitória. O problema é que as pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador. Eles aceitam a salvação. E às vezes uma multidão vem, aceita a salvação de uma enfermidade que tem, porque quer uma cura. Às vezes aceita a salvação de uma situação que está passando. Mas na hora de aceitá-lo como Senhor, aí são poucos. O que é aceitar como Senhor? O que é aceitar ao Senhor a Jesus como Senhor? É você esquecer das suas vontades. É você esquecer das suas vaidades. E olhar para Ele. E entender quando Ele está indo, sair seguindo a Ele sem olhar para trás. Ei! Se você não perder a tua vida, entregar a ela por amor ao Senhor,
Que seguir é este? Toma a tua cruz e segue. Toma a tua cruz e segue. Qual é essa cruz? Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Se você não tiver essa cruz, meu amado, comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Aleluia. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Ei, se o Rei dos Reis sofreu, será que nós não iríamos sofrer? Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, andando nesta terra, não tinha onde reclinar a sua cabeça, nós vamos ficar reclamando porque em algum momento está passando alguma dificuldade. Se o Rei dos Reis foi pregado no madeiro, caluniado, sem ter motivo para estar lá, nós vamos reclamar das nossas momentâneas tribulações, como diz o apóstolo Paulo, momentâneas. Não vamos fazer isso. Que mais passou com Jesus? Mateus capítulo 4, no verso 1, está escrito assim, que logo depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Basta você e a mim, nós como discípulos do Senhor, deixar-nos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Basta isso, meu amado, minha amada. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e o seu mestre foi conduzido pelo Espírito. Aonde? A ser tentado. Basta você e a mim ser conduzido pelo Espírito, deixar ser conduzido por Ele. O problema é que nós estamos de olho em outras coisas. Não é errado, irmão. Lute, conquiste, tenha o melhor, como o melhor dessa terra. Essa terra é abençoada. A América é um país abençoado. Possua as coisas, mas não deixe as coisas possuir você. Que o teu coração vai ser cheio de Deus, porque isso fará a diferença na tua vida. Será outra pessoa. E Jesus foi conduzido pelo Espírito, e sendo conduzido pelo Espírito, estando ali, foi tentado. E sendo ele tentado, usou a palavra e venceu o seu tentador. Basta você vencer a tentação. Nele somos mais que vencedores. Nele nós vencemos. Nele nós vencemos. Nele nós vencemos. Aleluia. Basta você e a mim ser como o Senhor. No livro de João, capítulo 4, verso 34, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Basta você e a mim se alimentar disso, se alimentar do mesmo alimento do Senhor, que o Senhor Jesus alimentou, do mesmo alimento que o nosso mestre, o nosso Senhor alimentou. O que? Fazer a vontade do Senhor. Você já chegou aquele dia que você estava com muita fome? Mas com fome, né? Pedro chegou lá destalando a janela, cansado, mas numa fome. E a Sara preparou aquela comida gostosa. Ele, como diz um pastor amigo meu, comeu até lamber os beis, de tanta vontade. E a comida se deliciou com ela. Nós temos que estar assim para fazer a vontade de Deus. Ei, você tem fome de fazer a vontade de Deus? Você tem fome de viver a vontade de Deus na tua vida? Você tem fome disso? Porque quando eu estou com fome, irmãos, meu Deus,
Quando eu era adolescente, que eu estava em fase de crescimento, eu não sei por que a fase parou, eu não cresci, mas quando eu estava em adolescência e na fase de crescimento, eu chegava do trabalho, que eu trabalhava Deus nos meus 12 anos de idade, trabalhava até meio-dia, eu chegava, às vezes a minha mãe não tinha terminado de fazer a comida. Olha, eu chegava com tanta fome, manjô, que eu começava a beliscar daqui. Quando ela terminava de fazer a comida, eu já tinha almoçado, porque eu estava com fome. Vamos nos alimentar da vontade de Deus. Sabe, não dobra os seus joelhos. Deus, eu estou sofrendo. Deus, está assim. Não é errado, pode. Mas dobra os seus joelhos. Seja feita a tua vontade. Seja como o Senhor teu Deus. Seja como o Senhor Jesus. Seja como o seu mestre, que estando em aflição a sua alma, sabendo o calvário que iria passar, ele disse: todavia seja feita a sua vontade. Aceite o calvário que Deus tem para você, o caminho que Ele tem para você. Aceite, não tente pular as etapas que Deus colocou diante de você. Não tem como isso. A vida não é como um jogo de videogame que a gente pula. Tem etapas na nossa vida que Deus não quer deixar você passar em branco. Você tem que passar por ela. Tem vales que nós temos que passar por eles. Tem desertos que nós temos que passar por ele. Abraão foi chamado pelo Senhor com uma promessa, mas até a promessa se cumprir, teve deserto no caminho. Até se cumprir a promessa do Senhor. Aí nós reclamamos. Glória a Deus que no meio dos desertos Ele prepara alguns oásis para nós. Aí nós pensamos que aquele oásis ali, irmão André, é a terra prometida. Agora eu vou ficar. Aí de repente a fonte seca, porque aquilo ali era só um oásis. Era só para você pegar fôlego e continuar seguindo pelo deserto que você tem que cruzar. Às vezes acontece isso. Aleluia. Aleluia. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, perto de morrer no Calvário, o que ele estava fazendo? Ele estava orando. E quando ele estava ali orando, ele volta, depois de estar orando, encontrou os seus discípulos fazendo o quê? Dormindo. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, como o seu Senhor, que estava fazendo o quê? Orando. Os discípulos estavam? O Senhor estava? A quem eu devo imitar? Ore, ore. E quando você cansar de orar, ore de novo. E quando o seu joelho estiver doendo, levante, estica ele e depois dobra de novo. E vai falar com o Senhor. E quando a boca estiver seca, levanta, toma um copo d'água e vai orar de novo. Porque aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre-se-á. Ore, ore, ore sem cessar. Basta ao discípulo ser como o seu Senhor, seu mestre. Basta o servo ser como o seu Senhor. Glória a Deus. Em Lucas, no capítulo de número 4, Jesus lendo o livro de Isaías na sinagoga, o texto era: o Espírito do Senhor é sobre mim, Ele me ungiu. Aleluia.
Basta nós, como discípulos do Senhor, ter o Espírito de Deus sobre nós. Aí está o fator principal, o fator diferencial de um ser humano para outro, de um crente para outro, é o Espírito Santo sobre ele. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Este fator é diferencial para a sua vida e para a minha vida. Lutar sem o Espírito Santo é fazer sacrifício de tolo sobre a face da terra. É pelejar com o exército inimigo com um canivete enquanto eles estão com espadas. É andar sem combustível nesta cidade. Tentar andar. O Espírito Santo, aleluia, aquele a qual foi prometido pelo Senhor. Quando ele foi, ele disse: eu vou, mas rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. E esse Consolador tem a tarefa de nos guiar, de nos orientar, de nos fortalecer, de não nos deixar enganados, de nos mostrar o caminho, de abrir os nossos olhos, de falar conosco, de nos consolar nos momentos difíceis. Esse Espírito Santo, o Espírito Santo sobre a vida do crente faz a diferença. O que acontece é que hoje as pessoas, elas querem palavras de autoajuda. Esquece as palavras de autoajuda. Nós precisamos de ajuda do alto. Esquece de palavra que vai te motivar. É o Espírito Santo que te motiva. Porque uma palavra, simplesmente palavra por palavra, sem o mover do Espírito Santo, amanhã ela será roubada de você, e você já vai estar sem fé de novo, enfraquecido. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você chega diante de Golias e lança pedra nele e derruba ele. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você faz a diferença. O problema é que as pessoas não querem ficar na oração para ser cheio do Espírito de Deus. Lembra quando Jesus disse: permaneceis-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles eram, está aqui um professor, quase 500, né? Foi diminuindo. Aí eles eram quase 120, devia ter um anão, 119,5. No 10º dia, aconteceu aquilo que foi prometido. Porque o nosso Deus promete e cumpre. Ele é fiel. Não encontra nesta palavra, ou em livros históricos, algum relato de alguém a qual o Senhor ficou como devedor. Não se encontra. E muito pelo contrário, encontra homens que foram encontrados pesados e encontrados em falta diante do Senhor. Mas Deus jamais. Mas o Senhor jamais. Aleluia. Aqueles 3 jovens começaram a perguntar a esse pastor, depois daquela bela mensagem: pastor, como é isso? Como eu faço? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aí aquele pastor sabiamente deu a eles uma orientação, uma resposta. Qual foi? Você vai se surpreender com ela. Falou com eles: faça o seguinte: não tem um riacho aqui na cidade? Sim, tem, pastor. Ok, pegue uma peneira e amanhã de manhã você vai lá no riacho e enche a peneira de água para mim.
Parece absurdo, né? Vai lá no riacho, pega a maior peneira que vocês encontrar e encha ela de água. Aí vocês vão entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Aí, que todo mundo sabe o que é peneira, né? Foram no outro dia cedo. Quase aproximando o meio-dia, o pastor foi dar uma olhada no que é que estava acontecendo com os jovens. E aí ele percebe que não era mais 3, e ficou apenas 1. Porque 2 desistiram nas primeiras peneiradas. Afundava, levantava, afundava, levantava. Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Esse pastor é louco. Esse pastor é doido. Mais 1 tinha tanta fome de Deus, tanta sede de Deus. Continuou ali, peneira vai, peneira afunda, peneira levanta, peneira afunda, peneira levanta. Não se cansou. E aí o pastor chegou, parece que o pastor era mineiro, né? Por que eles foram? Onde estão seus amigos? Não, eles se cansaram, viram que era algo impossível de acontecer. E você, por que não desistiu como eles? Não, eu tenho fome de Deus. Mas eu percebi uma coisa, pastor, que quando eu levanto a peneira, ela se esvazia. Mas quando eu afundo ela, ela permanece cheia. Aí o pastor falou, entendeu a mensagem? Aí está o segredo. Você só vai ser cheio de Deus quando você permanecer mergulhado em Deus, mergulhado no rio do Espírito de Deus. Porque se você sair, a água sai. E é isso que tem acontecido com os jovens nesses últimos dias. É isso que tem acontecido com a igreja. No outro tempo eram cheios de Deus, mas levantaram-se sem ter que se levantar e se esvaziaram. E ficou apenas peneira. Só falta sair a denominação peneira. Ei, é tempo de buscar ao Senhor, porque chegará dia que não se poderá mais achá-lo. Perto está a volta do Senhor. Não se encante com as maravilhas deste mundo, elas são passageiras. Não deixe que o inimigo roube este maior tesouro que foi conquistado com um preço muito alto, preço de sangue para a tua vida, que é o teu ingresso nas mansões celestiais, que é a tua salvação deste mundo de horror. Aleluia. Irmã Flávia, nos ajuda. Aleluia. Vamos colocar de pé nesta hora. Aleluia. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que não quer ser peneira vazia, e sim ser peneira cheia, que quer estar mergulhado no rio. Aleluia, Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para nós juntos mergulhar neste rio do Senhor. Sabe, e aquele tempo que você viveu cheio de Deus, volte a acontecer na tua vida, de uma maneira tremenda, ao ponto de que você venha, em nome de Jesus, nunca mais querer sair do riacho. Aleluia, não se envergonhe, venha aqui se mergulhar diante do Senhor. Aleluia, não seja peneira vazia. Aleluia. É tempo de mergulhar na presença de Deus. É tempo de encontrar o refrigério que há nas águas cristalinas do riacho do Espírito Santo.
Não estou te chamando para te envergonhar, mas estou lhe chamando porque eu quero ver você cheio, cheio, cheio. Porque quando está cheio da água do Espírito, se pode caminhar pelo deserto da vida sem passar sede. Sem passar sede no deserto que tá. Aleluia. Deus está te chamando